Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo completo da doutrina espírita e a nossa aula de hoje é sobre a necessidade do estudo. Todos nós sabemos que, por mais que não nos preocupemos com isso, em virtude do nosso atual momento evolutivo, a única coisa que levaremos deste mundo físico será o conhecimento adquirido e as experiências vivenciadas. Nada mais seguirá conosco. Então, independente da crença que nós temos, independente da religião que nós professamos, uma coisa é certa, é que todos nós estamos de acordo, é que todos nós um dia vamos morrer. Né? Tudo é natural na vida que todos os seres vivos, toda a matéria orgânica, ela em determinado momento, ela passe a se desorganizar. Né? Isso faz parte da vida. Aliás, viver é morrer. Não é? Desde que a gente nasce, a gente já começa a entrar num processo de morte, né? Porque vamos desgastando, não é? A nossa energia física, né? As nossas células vão morrendo, vão se renovando e por um motivo, seja por um acidente, por uma enfermidade, ou seja, até pelo esgotamento natural da nossa organização física, nós vamos, com certeza, nós morreremos um dia, né? Seja de um jeito ou seja de outro. Aliás, é a única certeza que nós temos na vida, é que nós vamos morrer. Isso aí é um fato inconteste. Então, quando a gente passa para analisar esse aspecto, a gente vê, a gente chega à conclusão de que todas as coisas que nós adquirimos aqui no campo material, digamos assim, no mundo das formas, não é? Todas as coisas são temporárias, são passageiras e nenhuma delas nos pertence, nenhuma. Né? Nossos bens materiais, a roupa que nós usamos, tudo, enfim, tudo que é material, tudo aquilo que nós conquistamos e adquirimos, né, através do nosso trabalho, isso nós deixamos, nós não levamos absolutamente nada. Então nós entramos no mundo sem nada, materialmente falando, não é? A única coisa que ganhamos é o nosso corpo físico, em termos de elemento material, mas quando a gente parte, a gente não leva nada. Mas o conhecimento adquirido, as experiências vivenciadas, não é? Na encarnação que nós estamos vivendo, isso sim nós acumulamos, não é? E nós levamos. Né? Então a gente entra no mundo, quando nasce, com uma quantidade X de conhecimento, de experiências que foram adquiridas em existências passadas e acumulamos mais essa jornada, não é, que nós adquirimos agora na atual reencarnação. Então, somamos essas experiências, esses novos conhecimentos, àqueles já existentes. E é a única coisa que nós levamos. Tá? E não há nada melhor do que conhecer de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. As informações que temos acerca de Deus e de todas as coisas, através das religiões mais antigas, não completam a nossa ânsia por respostas satisfatórias. Daí ser o Espiritismo a chave, entre aspas, para todas essas questões. Então, em algum momento, a gente tem que estar preparado psicologicamente para esse momento em que nós vamos ter que deixar o nosso corpo físico aqui, né? Temos que, de uma forma mais popular, morrer, nós vamos morrer, e em algum momento a gente tem que parar para refletir acerca desse assunto, tá? Para que o momento, não é, do desenlace, o momento da partida, digamos assim, do mundo físico, não é? Porque não existe morte no sentido de aniquilação, isso não existe. O que perece é apenas um instrumento, não é? O corpo físico, que é uma roupagem. E é importante que aquelas pessoas que já trazem essa consciência, não é? A certeza desse fato, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas vivem num mundo de fantasias. Não é? Tem pessoas que acham que vão viver para sempre, né? Tem pessoas que não aceitam envelhecer, tem pessoas que não aceitam adoecer, não é? Como se essas pessoas fossem infalíveis, invencíveis, não é? Indestrutíveis. Mas a gente sabe, pelas próprias leis da física, que faz parte, não é, do contexto da matéria que ela se dissolva, que ela se desagregue, se desassocie. Então, o ser humano é formado por cerca de 60 a 70 trilhões de células, não é, que formam os tecidos, que formam os sistemas, que formam a nossa organização física.
e essas células, em algum momento, elas vão se desagregar, não é? Os átomos que fazem com que essas células se unam para formar toda essa organização física, em algum momento eles se dissociam. Isso faz parte da lei da natureza, tá? Então, em algum momento, é importante que a gente faça essa reflexão para que aquela coisa seja o menos traumatizante possível, né? Porque a gente sabe que não é fácil a gente saber que vai morrer, a gente perceber e sentir, digamos assim, o momento da morte. Não é fácil, né? Porque a gente se apega aos nossos bens, às posses, aquilo que nós adquirimos, à nossa família, aos amigos, enfim. Nós nos apegamos em muito, né? E daí essa é a grande dificuldade no momento de deixar de partir e saber que vai abrir mão de tudo isso, porque de um jeito ou de outro vai ter que abrir, aceitando ou não, nós vamos ter que abrir mão de tudo isso. Então, por que não, em algum momento a gente parar para refletir sobre esse momento que vai acontecer, e só Deus sabe quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Então, refletir, para onde, de onde nós viemos, né? Quando nascemos aqui, para onde nós vamos, por que estamos aqui, por que fomos criados, né? Então, as informações que temos acerca dessas questões filosóficas vêm através das religiões mais tradicionais, tá certo? Como o catolicismo, o protestantismo, mas que não atende essas explicações, não é, sobre essas questões filosóficas. Elas não são respondidas a contento pelas religiões tradicionais, não é? Porque existem coisas, existem bases doutrinárias, não é, que são aceitas, não é, que são pregadas por essas religiões, essas doutrinas mais tradicionais, mas que algumas delas vão de encontro, inclusive, aos fatos científicos, não é? Por exemplo, a gente morrer e ressuscitar, não é? O que é a ressurreição? A ressurreição é a gente voltar à vida com esse próprio corpo, né? Então a gente sabe que isso é impossível, porque a ciência comprova isso, não é? Não existe nenhum critério científico que possa desfazer esse fato. Então, quando nós morremos, as nossas células, os átomos que compõem a nossa organização física, né, que são basicamente hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, né, o carbono principalmente em mais abundância, esses átomos vão se desagregar, vão ser reconstituídos à massa universal. Não tem como juntar, reunir de novo essas mesmas moléculas atômicas e formar a mesma organização física, né? Então, isso é a ressurreição, que é uma coisa completamente anticientífica. Então, o Espiritismo ele já traz explicações mais lógicas, né, mais racionais, porque o Espiritismo é uma religião que exige, não é, a razão, a racionalidade, não é, a objetividade, e que não se prende a misticismo, que não se prende entre aspas, milagres fantasiosos, como infelizmente as doutrinas mais antigas, as doutrinas tradicionais, elas pregam, não é? Então, por exemplo, por que é que eu sofro? Porque Deus quer, tem que aceitar. Não, mas por que é que Deus quer? Não é? Por que é que tem aquele fulano ali que é bem sucedido, tem outro que é mal sucedido? São questões que não são respondidas pelas doutrinas tradicionais, mas quando a gente passa a estudar o Espiritismo, a gente começa a ter uma compreensão melhor de que Deus é bom e justo, né? Que existe igualdade e justiça. Deus trata todos com a mesma igualdade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e todos nós estamos submetidos às mesmas leis do universo, né? Sem exceção. Não importa se você é branco, preto, se você é rico, pobre, se é gordo, magro, feio, bonito, não importa se é homem ou mulher, não importa. Todos nós estamos submetidos às leis que regem o universo. Isso de uma forma equânime. Não existe alguém que exceções nesse processo, tá certo? Então, o Espiritismo, para aquelas pessoas que estão começando, né, que não conhecem o Espiritismo, estão começando a estudar o Espiritismo agora, principalmente aqui através desse nosso canal, né, que o objetivo desse canal é ensinar a doutrina espírita de uma forma completa, elas vão percebendo que as respostas que o Espiritismo nos dá, ela é muito mais consistente, não é? Ela é muito mais coerente com a razão, não é? E a religião ela precisa ter racionalidade, ela precisa ter razão, não é? Porque não é simplesmente a gente acreditar numa coisa que alguém nos passou, porque isso aí seria a fé cega, a fé não raciocinada, ok? Como adeptos, ou principalmente trabalhadores da seara espírita, temos a obrigação de conhecermos os seus ensinamentos, não só para vivenciá-los,
mas também para nos tornarmos bons operários, bons trabalhadores do Cristo. Não é? O Espiritismo é uma religião embasada totalmente, não é, na religião cristã, no cristianismo, mas o cristianismo de Jesus e não o cristianismo dos homens. Tá? Então, nesse slide aqui, nós frisamos principalmente para aqueles que já são espíritas e que já atuam, digamos assim, nas casas espíritas. Então, é muito importante que nós, que somos trabalhadores da seara espírita, nós conheçamos a doutrina espírita profundamente. Nós temos a obrigação disso, não é? Quem não tem a obrigação é aquela pessoa que está frequentando, que está aprendendo, que está começando, que vai ali para assistir às reuniões públicas, que vai na casa espírita em busca de um tratamento espiritual. Essas pessoas não têm a obrigação de conhecer o espiritismo, embora seja extremamente e estritamente aconselhável que essas pessoas estudem pelo menos os princípios básicos do espiritismo para elas saberem por que estão ali. Por que elas estão ali vendo uma reunião pública, assistindo uma reunião pública, ou por que elas foram na casa espírita em busca de um tratamento espiritual. E o mais importante, o que é esse tratamento espiritual? Por que eu tenho que tomar passe? Para que serve o passe? O que é isso? É um misticismo? É um ritual? O que é isso? Então, estudar os princípios básicos do espiritismo é de importância para as pessoas que estão começando. Agora, conhecer o espiritismo profundamente é a obrigação de todos aqueles que são adeptos já do espiritismo. Tenho visto em minhas experiências em várias casas espíritas a grande necessidade de se estudar para poder melhor divulgar a doutrina. Infelizmente, existem muitos seguidores que são despreparados para esse mistério e, ao invés de divulgarem o espiritismo, promovem mais equívocos e desinformação do que benefícios. É sempre melhor negar uma informação do que passá-la de forma errada. Então, a gente sabe que os centros espíritas eles têm muitas dificuldades de se manter, não é? Angariar trabalhadores, né? Manter a casa espírita realmente, materialmente falando, porque ao contrário das outras religiões, o espírita ele não vive da religião. Você não vai encontrar ninguém na casa espírita que receba um salário, que receba um benefício monetário pelo fato de ser um trabalhador da casa espírita, um presidente de centro espírita. Ele não recebe absolutamente nada, ninguém recebe nada na casa espírita. E a casa espírita, ela precisa se manter materialmente, porque ela precisa de manutenção nas suas instalações, ela precisa de limpeza, ela precisa pagar as contas de energia, de água, não é porque é um templo religioso que é isento de tudo isso. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da contribuição dos associados, não é? Dos espíritas, dos trabalhadores, que contribuem, não é, de livre e espontânea vontade, com a quantia que quer, não existe uma taxa fixa, uma regra, nada. As pessoas contribuem, tem gente que contribui com R$1, com 10, com 100, isso depende das condições financeiras de cada um, tá certo? Então, como há uma dificuldade muito grande de se formar um quadro de trabalhadores, né, a gente vê que muitas vezes dirigentes de centros espíritas, com a intenção de fazer até uma coisa boa, mas que terminam prejudicando a própria doutrina, porque pega uma pessoa que está frequentando a casa espírita, né, que já vai assiduamente, e pelo fato dela ir à casa espírita assiduamente, não significa que ela seja uma conhecedora do espiritismo. E muitas vezes inclui essa pessoa no quadro de trabalhadores, e essas pessoas prestam, logicamente, sem a intenção, elas prestam um desserviço, porque elas não conhecem o espiritismo, e se você não conhece o espiritismo, como é que você vai passar alguma informação concreta, né, uma informação verídica, né, um ensinamento, digamos assim, sobre o espiritismo, se você não conhece? Então, muitas vezes passa errado, porque tem pessoas que dizem, eu vou passar essa informação, até pelo orgulho, né, de dizer que sabe e tal, mas é por isso que eu coloco aqui, é sempre melhor você negar, você dizer, olha, eu não sei o que é isso, tá certo? Do que você passar uma informação errada, porque aquela informação errada vai se multiplicando, é feito uma bola de neve, e daqui a pouco existe um desconhecimento, uma desinformação, e os equívocos vão se acentuando a respeito da doutrina espírita. É por isso que existem muitos preconceitos, né? Muita gente confunde espiritismo com cultos africanistas. Por quê? Porque alguns espíritas que não são conhecedores, né, que não estudam a doutrina espírita, eles, pelo fato de não estudarem e não conhecerem, dão informações erradas. Então, existe uma diferença, um abismo muito grande. Eu não estou desmerecendo religião nenhuma, não estou desmerecendo os cultos africanistas, como a Ubanda, a Quimbanda, não é? Então, e outros cultos africanistas que existem por aí. Que apesar de terem reuniões mediúnicas, de terem comunicação de espíritos, não significa que sejam espíritas, porque comunicação de espíritos se dá em qualquer lugar, não é só no espiritismo. A gente vai ver isso.
né, nas próximas aulas, tá certo? Então, é importante que as casas espíritas elas tenham um programa de estudo completo do espiritismo para que ela forme trabalhadores conscientes do que é o espiritismo, né? Para que ele, sabendo o que é o espiritismo, ele possa prestar um serviço de assistência àqueles que estão chegando de uma forma mais eficiente. Na época da Sociedade Espírita de Paris, Kardec só aceitava um adepto se este fosse indicado por membros antigos, e ainda assim tinham que passar 2 anos frequentando para poder aprender a doutrina. E isso numa época onde se conseguir um trabalhador era tarefa muito amarga. Então veja, na época que Kardec começou, que fundou a primeira Sociedade Espírita de Paris, que foi, ou seja, o primeiro centro espírita, digamos assim, do mundo, a dificuldade de você ser espírita era muito grande, porque existiam perseguições religiosas, né? As religiões, principalmente a Igreja Católica, ela pressionava demais, né, as instituições para que proibissem, era proibido essas pessoas se reunirem. Então, e sem contar com o preconceito, que se hoje ainda existe, imagine naquela época. Então, as pessoas que frequentavam a sociedade espírita não eram bem vistas pela sociedade, porque elas estavam indo de encontro à lei, estavam indo de encontro à Igreja Católica, enfim, elas eram párias da sociedade naquela época. Então veja a dificuldade que se tinha de se conseguir adeptos trabalhadores. Mas ainda assim Kardec nunca pecou, né, pela pressa, digamos assim, de incluir uma pessoa simplesmente porque precisa de uma pessoa para trabalhar na casa espírita. Veja, ela tinha que ser indicada por um membro já da casa, ou seja, um conhecedor efetivo do espiritismo, né, um membro antigo, e ainda assim, mesmo indicada, ela tinha que ter no mínimo 2 anos de frequência na casa espírita e depois ser aprovada pela comissão, não é, que organizava e que gerenciava aquela casa espírita. Então veja que Kardec era muito cuidadoso, não é, em só admitir trabalhadores dentro da sociedade espírita se essas pessoas tivessem conhecimento do espiritismo, que infelizmente a gente não encontra isso em algumas casas espíritas, tá certo? Nos tempos atuais, que é bem mais fácil as pessoas frequentarem as casas espíritas, não devemos, em hipótese alguma, incluir trabalhadores apenas para fazer número ao quadro. Os espíritos superiores dizem que, até para fazer o bem, é necessário ter disciplina. Logo, todos somos responsáveis pelo que fizermos ao espiritismo. Então, vai aí, não é, essa necessidade do estudo. Repito, para quem está começando, ela é imperiosa para conhecer o espiritismo, porque eu particularmente sou assim, eu só entro em alguma coisa se eu aprender sobre ela, se eu conhecer sobre ela. Para entrar no escuro, sem saber onde estou entrando, foi o que eu fiz. Eu não nasci espírita, não é? Como vocês viram aqui no vídeo de apresentação, eu me tornei espírita em 1986, já tinha 25, 26 anos de idade, eu não lembro exatamente. Não é? E fui criado em família católica, minha família toda era católica, cheguei a frequentar, não é, missas aos domingos e tal, mas passei a perceber que a doutrina católica não respondia às minhas questões filosóficas, que todo ser humano faz, mesmo sem saber de onde eu vim, para onde eu vou, por que isso acontece, por que fulano é rico, outro é pobre, por que um é enfermo, outro é doente, por que um já nasce sadio, outro já nasce enfermo, enfim, são questões que a doutrina católica não me respondeu. Então eu parti para buscar outras respostas mais racionais e encontrei no Espiritismo. Então, quando conheci o Espiritismo, passei a estudá-lo profundamente, porque quanto mais eu estudava, mais eu respondia a essas questões filosóficas que todo ser humano faz a si próprio, né? Repito, muitas vezes até inconscientemente. Todos nós temos essa curiosidade, esse anseio de ter essas respostas. E encontrei na doutrina espírita, como já falei em outros vídeos. Se amanhã surgir uma religião, não é, que me explique a minha relação com Deus e com o universo melhor do que o Espiritismo, pode ter certeza que eu passarei a ser um novo adepto e irei estudar essa nova religião profundamente, da mesma forma que eu continuo fazendo com o Espiritismo. Tá? Então aqui nós encerramos esse vídeo. Agradeço por todos que estão participando e nos encontraremos nas próximas aulas.